Bom dia, eu sou Francisca Miquelon, a Jossana Coelho, que está conosco, é também a coordenadora adjunta dos dois projetos que nós estamos lendo abaixo, Museu de Ruínas em Paisagens Rurais e Sustentabilidade do Patrimônio Industrial na microrregião de Pelotas RS, a cidade onde nós vivemos e trabalhamos. Nós estamos nessa segunda entrevista com a nossa colega, a professora Olívia Neri, colega, pesquisadora, que tem um trabalho já consolidado, muito citado, não é um trabalho longo, mas ele é um trabalho muito importante, sobre o patrimônio industrial dessa cidade, a cidade de Rio Grande, uma cidade sim portuária e sim, consequentemente, industrial, inclusive na qual eu nasci. Já não moro lá há muito tempo, mas conheço profundamente Rio Grande, as suas mudanças, como todas as cidades portuárias, profundas mudanças ao longo do tempo e com ainda existente um patrimônio industrial muito impactante. O trabalho da Olívia, que nós conhecemos como esse mapa de localização do patrimônio industrial de Rio Grande, ele tem um nome bem lindo, que eu acho que todos nós já ouvimos alguma vez, porque há várias vertentes. Mas esse nome, Caminho Fabril Patrimônio Industrial da cidade do Rio Grande, é o que nós encontramos quando abrimos o site, porque o trabalho da Olívia também gerou esse site, no qual há o mapa sobre o qual nós vamos falar hoje. Na verdade, só a Olívia vai falar. Então, Olívia, já te pedimos para gravar e disponibilizar a entrevista, que vai ficar no site do Projeto Fábrica de Memórias. Já pedimos para ti também a autorização para que possamos usar essas entrevistas. E, bem, uma vez que ela esteja disponível, outros pesquisadores, além de se aproximar ainda mais do teu trabalho, também poderão usá-la, porque ela vai ficar livre e completamente disponível. Então, tu já nos desse essas autorizações, pelas quais nós agradecemos também, além, claro, de agradecer o teu aceite, a tua participação e sempre a tua parceria, que para nós é uma alegria enorme. Por fim, eu só finalizo dizendo que o objetivo principal é, sim, conectar pesquisadores que trabalham com esses temas, museus de território, museus rurais, museus de fábrica e patrimônio industrial no geral, e, ao mesmo tempo, reforçar alguns aspectos dessa pesquisa que o mapa que tu fizeste tem claramente. E hoje nós sabemos que esses mapas nos dão uma ideia de quantidade em localizações específicas. E aí revelam de uma maneira muito imediata como a cidade do Rio Grande sempre foi uma cidade industrial. Contigo a palavra, Olívia. Tu já estás como apresentadora, eu e a Jossana vamos desligar os nossos microfones, te escutar muito e depois, ao final, fazer aquela troca que caracteriza essas entrevistas, uma conversa. Tá bem? Muito obrigada, Francisca, Jossana, pelo convite. É uma honra, um prazer imenso estar aqui compartilhando, fazendo parte desse projeto que eu admiro muito também. Então, vou começar me apresentando a minha formação e já pegando o gancho de como chego, né, a essa pesquisa e especificamente a temática de patrimônio industrial. Então, eu sou historiadora, formada pela Universidade Federal do Rio Grande e mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, esse programa que nos acolhe, né, que dá base às nossas pesquisas. E sou doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Terminado meu doutorado, eu realizei estágios de pós-doutorado aqui, né, no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, inicialmente, num primeiro momento, com o financiamento do CNPq, né, sob supervisão da professora Maria Letícia, e desenvolvendo, então, essa pesquisa de patrimônio industrial. Essa é a minha formação acadêmica, eu sou uma historiadora apaixonada pela área, mas que migra, né, que transita nessa interdisciplinariedade que o pensar patrimônio, memória nos proporciona, né, e eu sempre fui muito uma historiadora da história cultural, atenta a esses debates que encontram as nossas áreas em diferentes momentos. E como rio-grandina também, assim como a Francisca, eu sempre
pesquisei, né, os meus temas de pesquisa, os meus objetos de pesquisa sempre tiveram a questão patrimonial como principal foco, né, do meu trabalho. Eu sempre me dediquei dentro dessa área e, apesar de ter mudado esses objetos, eu sempre pesquisei Rio Grande, né? Então, sou uma rio-grandina bem apaixonada pela cidade e hoje eu, né, com essa trajetória, percebo que muito questionadoras para entender mesmo a cidade em que eu nasci, morei e que estudei, né, também durante a graduação. Quando eu transitei por outras áreas, pesquisei outras coisas, no doutorado eu comecei a pesquisar especificamente a história de uma fábrica. Essa foi o principal tema da minha tese de doutorado. E essa era uma fábrica, a fábrica era Leal Santos e Companhia, era uma fábrica alimentícia, que foi fundada em 1889, então ainda durante o período Império, bem no início do processo de industrialização de Rio Grande, e que funciona até os dias de hoje, embora com um perfil bem diferente do que foi fundada no século XIX. E eu fui levada para esse tema de pesquisa através do museu no qual eu trabalhava, o Museu da Cidade do Rio Grande, pela grande quantidade de fontes, de acervo que o museu dispunha ali, referente a essa fábrica. Era muito presente ali esse material, e eu fui muito levada para compreender essa fábrica pelo acervo museológico. Bom, e aí, durante a tese de doutorado, quando eu aí sim me aproximo da temática industrial, porque até então eu transitei por outros temas, da memória e do patrimônio, eu me deparo com uma grande quantidade de fábricas, com um cenário industrial, o qual eu tinha o conhecimento, mas não da dimensão que eu vinha percebendo, e com muitas lacunas, né? Aquela coisa da pesquisa histórica que vai nos demonstrando possibilidades e questionamentos. E uma das coisas que ficou muito na minha cabeça durante a execução da tese foi onde estavam esses locais. Porque como rio-grandina, eu, quando caminhava pela cidade, não tinha tão claro onde estavam esses espaços. Essa presença fabril me parecia muito perdida nessa cidade. E esse foi um dos questionamentos que acabou proporcionando o desenvolvimento da pesquisa de pós-doutorado entre 2020 e 2022, e aí com o financiamento do CNPq, que a Francisca mencionou, do projeto Caminho Fabril, Patrimônio Industrial da Cidade do Rio Grande. E é interessante porque eu tinha durante a tese, fiz esses questionamentos, tinha essas dúvidas, essa inquietação. Quando eu fiz o estágio de pós-doutorado, quando eu fiz o doutorado sanduíche durante 6 meses em Portugal, eu me aproximei ainda mais da temática de patrimônio industrial, que num primeiro momento não estava no meu horizonte da tese, e aí eu acabei desenvolvendo um pouco, mas quis me aprofundar nisso posteriormente. E lá em Portugal eu tive contato com projetos que tinham, né, essa ideia também de identificação. Portugal e Espanha têm projetos muito importantes na área de patrimônio industrial. Eu comecei a ter mais contato com isso. E aí, conversando com a professora Maria Letícia, que já havia me orientado no mestrado, nós duas tivemos aí essa mesma proposta, praticamente, de trabalho, que era fazer o mapeamento e identificação desses espaços, inicialmente mais voltados para os espaços de produção, ou seja, as fábricas, e durante a execução desse projeto acabou ampliando e incluindo outros locais, que também são vistos, né, como patrimônio industrial, e aí possibilitando que a gente faça essas conexões. E aí a pesquisa que vai dar origem ao mapa inicia em dezembro de 2020 e se encerra ali em março de 2022. Fazendo os contos aí, eu acho que é isso mesmo. Mas é uma pesquisa que não termina, né? Porque o mapa foi divulgado e constantemente eu desenvolvo ainda essa pesquisa junto com as outras atividades e consigo incluir
novos espaços, novos locais, à medida também que eu vou tendo contato direto ou indireto com a cidade, em termos de população, e como que essas memórias e essas informações também vão chegando. Então, eu vou aproveitar a questão aqui da conversa do mapa para compartilhar com vocês. Vocês enxergam o mapa? Sim? Bom. Tá ok agora. Tá. Esse então é o mapa que eu venho falando. Aqui, na realidade, a gente tem só a península, né? O mapa foi realizado através da plataforma do Google Maps, então a gente consegue ter uma visão mais ampla e mais micro, né? E eu vou focar aqui mais na questão peninsular para desenvolver a minha fala a partir desse momento. Então, Rio Grande é uma cidade, né, para quem não conhece, no sul do Rio Grande do Sul, ainda mais ao sul do que Pelotas, de onde a gente fala. É uma cidade peninsular que é, né, envolvida por águas, né, pelo Oceano Atlântico, pela Lagoa dos Patos, fazendo com que, com o tempo, essa questão portuária, embora num primeiro momento tenha sido conhecido como a Barra Diabólica, não são águas e locais muito fáceis de transitar, de navegar, mas se consolidou como uma cidade portuária, e como a Francisca muito bem mencionou, é o porto e essa ferrovia que vai ser criada no século XIX, que acabam se tornando, né, atrativos estratégicos para o investimento de indústrias, e num momento em que o Brasil ainda não tinha esse perfil, né, não tinha como um plano de governo, enfim, ainda durante o período imperial, a industrialização, a gente tem o foco econômico, né, voltado para o café, principalmente, para a questão da agricultura, enfim. Mas algumas cidades, durante o século XIX, passam por esse processo de industrialização, e Rio Grande é uma delas, justamente pela questão do porto e da ferrovia. E essa cidade começa a se tornar atrativa por industriais brasileiros, mas muitos estrangeiros, que vêm para o Brasil. Alguns já tinham indústrias nos seus países de origem e acabam construindo fábricas aqui na cidade do Rio Grande. E isso vai crescendo, esse polo industrial vai crescendo ao longo do século XX, e a gente pode identificar, e quem faz essa identificação é o pesquisador, o professor Solismar Martins, e ele identifica duas fases de industrialização em Rio Grande, uma que inicia em 1873, com a fábrica Henrichs, e vai até 1960, e a outra que vai de 1970 a 1990. Então, a gente focou inicialmente o mapeamento desses espaços de fábricas, mas também, como aqui vocês conseguem enxergar, né, nesse menu lateral, outros espaços que fazem parte do processo de industrialização, como transporte e energia, os espaços de luta, recreação e educação, os espaços de moradia, tanto da classe trabalhadora quanto da elite industrial, os espaços portuários e outros pontos que têm, né, conexão com o passado industrial da cidade. E aqui já falo desses outros dois pontos aqui que eu acabei passando. Então, a gente inicialmente fez a identificação desses espaços, e conforme eu fui pesquisando nas fontes documentais, principalmente no primeiro momento, jornal, alvarás, documentos empresariais, anúncios, relatórios, eu fui conseguindo identificar, e cada vez esse mapa ia se encorpando, né, fazendo com que esse aspecto visual fosse muito potente. E aqui a gente tem, como já mencionei, desde a primeira fase até a segunda fase de industrialização, o que não significa que essas fábricas funcionaram todas ao mesmo tempo, né? A gente tem algumas que iniciam no 19 e terminam no início do 20, e assim
sucessivamente. Mas, de qualquer forma, esse polo industrial, ele molda a cidade e que vai se desenvolvendo em termos urbanísticos também em detrimento da presença dessas fábricas. Não sei se vocês conseguem visualizar, então, para quem não conhece Rio Grande, essa zona aqui, mais perto da Lagoa dos Patos, é a zona central. Aqui mais a minha esquerda, né? Eu sou toda trocada da direita e esquerda. A minha esquerda, o bairro Cidade Nova, e daqui o bairro Parque, onde está localizada a fábrica Ringles, que é essa primeira, que dá início, né, à industrialização de Rio Grande. Então, a gente tem esses 3 grandes núcleos de concentração dessas fábricas, e ao redor delas uma estrutura que é construída para possibilitar a moradia, né, compra, transporte, toda essa estrutura industrial e urbanística que é construída em razão dessas fábricas, né. Bom, e a gente foi incluindo, né, sindicatos, outros espaços de organização da classe trabalhadora, o que é importante para a gente também identificar como se dá a construção de uma cidade industrial, mas também de uma cidade operária, que foi conhecida como Cidade das Chaminés, mas também foi conhecida como Cidade Vermelha, tamanha a importância da mobilização desses trabalhadores, de caráter socialista, comunista, anarquista, do papel das greves, né? Então, foi uma cidade com bastante mobilização de classe, e isso é muito marcante também na cidade. Bom, e esse mapa foi crescendo, a gente consegue visualizar, identificar, por exemplo, eu vou abrir aqui alguns pontos, nem todas as fábricas eu consegui trazer todas as informações, mas aqui a gente tem pontos com fotografias, uma breve descrição histórica, e aqui, por exemplo, tem 14 fotos sobre esses espaços, né? Como são, no momento, acho que são 104 ou 114, agora não me lembro ao certo, fábricas, e totalizando aí um total de pontos, são 150, 160 pontos identificados aqui nesse mapa, né, dentre todas essas categorias aqui que nós criamos. Nesse último ano, conforme, então, esse projeto foi muito abraçado, digo, muito acolhido pela comunidade rio-grandina, afinal, é muito difícil nós encontrarmos em Rio Grande uma família que ou não tenha sido motivada, né, que não tenha pessoas dessa família que trabalharam em alguma fábrica, em algum setor, ou que tenha uma relação direta e indireta. E conforme a gente foi, né, como fui desenvolvendo essa pesquisa e conversando, pesquisando, a gente percebe que várias instituições têm a sua fundação, a sua origem associadas ao cenário industrial, como, por exemplo, a própria universidade, né? A FURG nasce de um interesse de um grupo industrial ligado a, por exemplo, a refinaria Ipiranga, a ideia de uma engenharia industrial ali que vai proporcionar uma capacitação, uma formação técnica especializada e que vai ter um papel dessa elite industrial também muito importante. Então, vários desses espaços que, num primeiro momento, podem passar como sem nenhuma relação, a gente percebe que tem tamanha a potência e a força desse polo industrial em Rio Grande. E conforme a gente vai conversando, então, com essas pessoas, percebe que é uma narrativa rio-grandina, né? Falar sobre essas experiências de trabalho, as lembranças, ou mesmo de quem não trabalhou, de quem era vizinho, de quem acompanhou a entrada e a saída dessas fábricas, ou de quem comprava esses produtos. A gente tem uma narrativa muito vinculada a esse passado industrial, ora mais nostálgica, né? Ora não tão nostálgica, diferentes camadas também e formas de lembrar esse passado industrial. Então, é um projeto que teve um acolhimento muito forte mesmo da população, isso para nós, né, é super importante, e com as pessoas com muita vontade de falar, né, sobre as suas histórias e se sentirem também, de certa forma, representadas ali pelo projeto. E desde o início eu peguei a pandemia, né,
Então, durante a pandemia, fazer pesquisas com história oral foi muito complicado, e a estratégia que nós encontramos foi a criação de um formulário, onde as pessoas poderiam escrever os seus depoimentos sobre essas relações, e a gente tem aí cerca de 70 depoimentos, as pessoas ainda podem mandar, inclusive, e aí a gente consegue adentrar em camadas, né, em histórias e questões que até então o mapa não dava conta. Nesse último ano, a gente incluiu, então, algumas dessas memórias nesse mapa para trazer esse caráter, né, essa face do patrimônio imaterial do patrimônio industrial, né? Então, essa intangibilidade do patrimônio industrial, que a gente tem os ofícios, os saberes e as memórias. Então, por exemplo, da fábrica Hengens, aqui onde eu cliquei, tem a lembrança da Shirley. Então, a gente tem aqui outras lembranças de outros trabalhadores que compartilharam as suas histórias com relação a essas fábricas. E também, uma outra questão que foi incluída nesse último ano foi isso eu até, não sei se já comentei com Jossana, com a professora Francisca, mas isso muito motivado pelo evento que vocês organizaram e promoveram recentemente, e a oficina com o professor Julián, de pensar essas conexões, né, o quanto a gente não pode estar muito focar nessa ideia de patrimonialização e de construção desses polos, sem pensar as conexões, certo? E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, algumas informações eu já tinha, e acabei incluindo no mapa essas informações, então, que eu já havia identificado, como que são esses riscos, né, que são essas conexões com o mundo. Por exemplo, aí aqui a gente consegue ver, eu vou diminuir bastante, tá? A vinda, por exemplo, de imigrantes da Europa ou de Cuba, por exemplo, para as fábricas, para uma das fábricas de charuto cubano. Então, um movimento de pessoas, mas também um movimento de matéria-prima, de importação e exportação. Aqui, por exemplo, a criação de filiais. Então, a matriz estava em Rio Grande, mas onde estavam essas filiais? E as cidades, por exemplo, que vieram alguns desses imigrantes para a fábrica de tecido ítalo-brasileira, onde eu tenho essa informação. Então, a ideia é mostrar realmente o quanto o Rio Grande estava conectada com esse mundo, né, com um cenário de industrialização, de imigração. É claro que a gente também tem os trabalhadores que são locais, né, a população, durante um período de pós-abolição, a população negra também, e depois, muito importante. E aqui, dentro da própria região, né, do Rio Grande do Sul, os trabalhadores que vêm da região da campanha, né, que são muito importantes também, que vão acabar compondo a classe trabalhadora da cidade. Então, só para demonstrar que ele está sempre em atualização, porque à medida que a gente vai conhecendo também outros trabalhos, pensando, repensando esse objeto de pesquisa, o mapa permite fazer essa atualização, e a ideia é também que isso motive, né, novas pesquisas, como vocês já mencionaram, que as pessoas percebam talvez alguma coisa faltando e enviem para o projeto, ou que desenvolvam, né, novas investigações, porque uma pessoa, né, o meu projeto obviamente não dá conta disso tudo sozinha, a gente ainda tem tamanha potência dessa cidade em termos de patrimônio industrial, operário, poucas pesquisas sobre, e a ideia é construir um grupo, né, plantar essas sementinhas para que as pessoas não só investiguem, mas também para que essa memória do trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras, seja valorizada, né, em Rio Grande. Ainda é um patrimônio industrial, não só em Rio Grande, né, mas de maneira geral muito invisibilizado, que não faz parte da narrativa patrimonial oficial, só muito recentemente, que isso passou a ser introduzido através da patrimonialização da fábrica Hengens, mas à medida que esse setor industrial foi terminando, então com a desindustrialização, a gente vê
uma destruição desses espaços, um apagamento dessas memórias, novas ocupações dos prédios, e o que é feito com um patrimônio edificado, industrial edificado, também é feito com as memórias, né? Então, pouco espaço de escuta, pouca valorização dessas memórias, então as pessoas acabam ficando sem a referência edificada ali, né, do patrimônio imóvel, e também sem a valorização desse patrimônio imaterial, então isso acaba envolvendo muito a forma como as pessoas se relacionam com a cidade, com esse passado e também com o presente, né? E é um pouco disso que eu tenho buscado entender agora nesses últimos meses, assim, né? Desenvolvendo um pouco mais a compreensão de como esse patrimônio industrial, material e imaterial, permite entender Rio Grande, a relação desses rio-grandinos com o seu patrimônio, com o seu passado, e com presente e futuro também. Se vocês deixarem, eu falo assim eternamente, então eu vou parar de compartilhar aqui. Não sei se dei conta assim, de apresentar um pouco do projeto. Obviamente, Olivia, né? Sabes que tu tens a nossa admiração, só que nesse momento ela cresce como teu mapa. Porque não é só a tua trajetória, mas é a trajetória do projeto. Como ele vai se expandindo em aspectos, eu nem sei por onde começar o comentário, mas em aspectos que estão diretamente relacionados com a nossa vida, porque o patrimônio industrial ele é um processo de revelação. É isso, tornar visível é um processo de revelação, né? Então, esse desvelar aquilo que eu já vi, conheci, vivia. Eu sou antiga, então eu vivi bastante, também vivi bastante em Rio Grande, é uma revelação. E isso é delicioso. Às vezes dói, mas às vezes nos coloca num outro lugar no mundo. Então, quando tu falaste da Leal Santos, minha nossa, eu morei na Cidade Nova uma boa parte da minha, não mais infância, porque nem todo o tempo eu estive lá, mas da minha juventude, muito perto da fábrica que ficava na Rua Aquidabã, que hoje tem outro nome, né? A Rua Aquidabã era conhecida como a rua que tinha também o presídio, que agora é um centro cultural, então aquilo está dentro do núcleo urbano, é muito interessante. E eu vivi duas coisas que eu depois encontrei relatadas, e a Jossana também, porque ela também participou da pesquisa do ângulo, em relação ao ângulo. Isso é um fato muito datado. Depois, por conta da vigilância sanitária, ele para de acontecer. Mas o trânsito dos operários que trocavam de turno vestidos com as roupas com as quais eles trabalhavam. No caso da Leal Santo, era com as botas brancas, aquela roupa toda branca e um pouco manchada, que também era o caso do ângulo, um pouco manchada, porque, bom, era trabalho com carne, a Leal Santos era trabalho com carne também, né? E o odor. A Leal Santos, essa unidade que ficava perto da minha casa, ela tinha, em determinado horário do dia, um odor terrível. Eu me lembro, eu jamais vou conseguir reproduzi-lo, mas eu me lembro exatamente como era. O que nós fazíamos? Fechávamos as janelas. Essas pequenas histórias que são individuais de cada um de nós, elas corroboram aquilo que tu dissesse. Rio Grande, a península de Rio Grande, era, na verdade, talvez ainda seja, não sei, mas foi durante um século, um pouco mais, uma grande fábrica feita de outras tantas fábricas. E tudo isso determina o perfil da cidade, né? Por que esse perfil não era tão claro para mim? Porque o discurso da cidade vitoriosa se sobrepõe ao discurso da cidade operária. Né? Isso é fato lá e é fato aqui onde nós estamos agora, em Pelotas. Né? A cidade vitoriosa. O que é a cidade vitoriosa? A cidade rica, a cidade do casario, a cidade da grande arquitetura, a cidade das grandes praças, a cidade urbana, essencialmente urbana, que recalca a cidade do trabalho.
né? Isso é fantástico. E o teu mapa, ele mostra essa península, portanto, o confinamento, né? E, ao mesmo tempo, agora é fantástico a intersecção com outros tantos fatos muito distantes. Claro, uma cidade portuária, Porto Marítimo, ao contrário de Pelotas, Porto Fluvial, Porto Marítimo, conectada com o mundo. Isso é lindo, Olivia, e, ao mesmo tempo, revelador. Então, o teu trabalho tem muito desse processo de desvelamento, que é trazer à luz, e revelação, que é dar sentido àquilo que vem à luz. Então, essas duas coisas acontecem juntas, né? Nisso que tu não podes parar. É muito interessante, muito apaixonante e, como toda revelação, muito esclarecedor. Acontecem essas três coisas ao mesmo tempo. Por isso, foi um prazer te escutar, um prazer imenso te escutar. Nós temos convites para te fazer, faremos depois que terminar a gravação, porque, claro, te queremos perto e queremos estar perto de ti. É as duas coisas que não são a mesma coisa. E também dizer para as pessoas que visitem o site, né? Não conheçam a tua pesquisa apenas pelo relato que é feito dela, mas pelo que está ali e que tu mantens ainda ativo. Tu não chegaste a falar, mas eu vou pedir, já encerrando aqui a nossa conversa, que tu voltes um pouquinho com o microfone e tu fale sobre esse trabalho de caminhada. É educação patrimonial, é educação patrimonial, mas eu sempre penso que nós usamos a educação, não sei, é um termo oficiado. O que se faz é muito mais do que isso. Não se educa para o patrimônio, se educa para a cidade. Se educa para entender a cidade, para entender os fenômenos que acontecem e que são sempre herança, exatamente o que tu colocaste ali, são herança de fenômenos anteriores, né? Eu acho que a expressão patrimônio, a educação patrimonial, educação para o patrimônio, ela é muito menor do que aquilo que se consegue fazendo o que tu estás fazendo. Então, volta um pouquinho e nos fala sobre isso, para que as pessoas saibam a amplitude. Tu disseste uma coisa linda ali. A comunidade se identificou, porque é muito presente, é uma trama, né? Essa trama constitui a cidade, ela perpassa por isso. Tu desse um exemplo lindo. Como é que a Universidade do Rio Grande surge? Ela surge por interesses econômicos, interesses muito vinculados a grandes grupos fabris, claro, né? Então, nada lá está desvinculado do grande fenômeno industrial que é essa cidade. E isso, o teu trabalho com as caminhadas também revela. Também é revelador. Então, volta lá para o microfone e nos conta mais um pouquinho antes da gente encerrar aqui a nossa conversa. Certo. E assim, vou falar das caminhadas pegando, Francisca, esse gancho, porque esse processo de tornar visível, de desvelar, e que tu narra também, por que eu não percebia, bom, esse foi o meu processo também. Encontrar essas coisas foi também revelar para mim, né, e eu, né, nós enquanto pesquisadores e rio-grandinas, isso não está tão visível, porque justamente não faz parte dessa narrativa histórica da cidade, né, e aí a gente não tem contato com isso, a não ser pelas nossas experiências pontuais. Mas, bom, com o fim da pandemia, né, inicialmente a gente já era mais focado no mapeamento, mas essa já era uma proposta de caminhar pela cidade para conhecer, dentro desse olhar mesmo de sensibilização, o caminhar com calma tem toda essa que a gente não faz mais isso, né? Então tinha essa proposta. Isso só foi possível com o fim da pandemia. Eu acho que foi também em 2022 que a gente fez a primeira caminhada. E aí, agora, no último ano, em 2023, o projeto se transformou em um projeto de extensão da universidade, vinculado ao nosso programa, e aí com o foco exclusivo nessa atividade extensionista e da promoção das caminhadas. E aí nós fizemos uma caminhada por mês,
da homologação, né, do projeto como extensão. E aí aí que o projeto dá uma grande virada, porque uma coisa é a gente estar fazendo essa pesquisa de uma forma mais solitária, com a documentação, com contatos com algumas pessoas, mas outra coisa é ter o contato com as pessoas em espaços, né, circulando pela cidade. E foi muito, muito legal mesmo, há uma cobrança para o retorno, e a gente já vai retornar essas caminhadas, mas inicialmente a gente começou por um trajeto menor, então ali na volta da fábrica Hengens, que é um dos poucos, na verdade é o único espaço de patrimônio industrial tombado e que tem a sua preservação interno, então que a gente pode entrar e circular pelo espaço, e outros que ainda têm algum vestígio arquitetônico. Nessa caminhada que dá cerca de 2 quilômetros que nós fizemos até esse momento, dura mais ou menos aí 2 horas e um pouquinho, a depender do nosso ritmo de caminhada, a gente também passa por pontos em que era uma fábrica, já não é mais, é uma universidade, é um posto de gasolina, e a cada ponto a gente vai conversando, então, sobre essas histórias, e uma das coisas mais gratificantes, assim, foi isso nem estava na minha ideia quando a gente começou a organizar essas caminhadas, mas foi que em todas as caminhadas, ou tinha ex-operários, ou tinha filhos de operários. E essas pessoas, aí quando a gente começa, e elas se apresentam, elas tomam a fala, o que é genial, assim, a gente, tendo o microfone, coloca o microfone, e a pessoa vai contando a sua experiência naquele local, né, ou dos seus pais, ou quando circulava quando criança, e aí é que a gente percebe, eu acho que que eu vou percebendo também à medida que o projeto vai se desenvolvendo, que essa é uma história de todo mundo, assim, todo mundo tem alguma coisa para contar, ou mesmo aqueles que não são de Rio Grande têm esse interesse, e estão ali relacionados, circulam por essas ruas e se perguntam, por exemplo, uma das fábricas que foi super importante, era uma fábrica têxtil também, foi completamente destruída nos anos 70, 80, e aí só tem a chaminé, e hoje a chaminé, ela está dentro de um supermercado, e muitas pessoas se perguntam por que esse supermercado tem uma chaminé? Porque a gente tem alguma preservação arquitetônica, mas nenhuma informação sobre a história daquele local. Então, nas caminhadas a gente proporciona isso, né, esse contato, esse questionamento, a sensibilização do olhar, e essa tomada de consciência do quanto isso está de fato entranhado na cidade, o quanto circular por esse ponto de 2 quilômetros, que é um ponto realmente muito perto nessa circunferência ali da Hengens, Ítalo-Brasileira, a fábrica de charutos Polk e a Vila Operária, muito perto uma da outra, que quando a gente está num ponto, a gente enxerga essas fábricas, esses pontos. Então, e aí pensar, olha, isso aqui era cheio de operários, isso aqui tinha ferroviário trabalhando, saindo, eles se encontravam, essa cidade tinha essa vida operária que foi sendo apagada dessa narrativa, né? Então, as caminhadas têm essa função de sensibilização, de valorização, de escuta também, porque aí a gente tem essa participação, e a ideia é tornar isso consolidado e, né, claro, fazendo a nossa provocação para chegar nas esferas de políticas públicas, né? Para que isso vá ganhando uma visibilidade governamental, institucional, e que isso deixe de ser uma motivação só, ou do meu projeto, e não sou a única, né? Tem outros projetos como o projeto Memórias da Hengens, da nossa colega Vanessa, que a Jussana também conhece bem, já trabalhamos juntas, mas que não seja só uma iniciativa dessas pesquisas, mas que seja um movimento coletivo para se fazer ver, se fazer ouvir, e que aí a gente tem isso como parte de uma narrativa da cidade. Porque é até chocante, né, pensar, poxa, Rio Grande tem tudo praticamente relacionado a esse passado industrial, né, de um período mais recente, né, depois do século XIX em diante. E como é que a gente não sabe, como é que a gente não vê isso, né, como é que a gente não sente isso? E aí, então, a ideia é que as caminhadas também provoquem, plantem essas sementinhas,
E aí, agora, esse ano, além das caminhadas mesmo, né, eu já antecipando e divulgando tá aqui também, muito motivada pelos contatos com o projeto, com a Desirê, né, com essas experiências, é pensar como que a gente torna isso mais acessível para as pessoas que não conseguem estar conosco nas caminhadas, que são cansativas, né, que têm dificuldade de locomoção, enfim, que têm algumas limitações, portam alguma deficiência, como que a gente chega também nessas pessoas, né? Como que a gente faz, de fato, isso ser um patrimônio para todos? Isso tá muito na minha cabeça, isso para esse ano, e esse vai ser um dos desafios também. Bom, esse é um grande desafio, Olivia, mas quem trabalha com patrimônio industrial sabe que só tem desafios. Todos nós acumulamos histórias de desafios e muitas dessas histórias não chegam a sucesso, mas tu estás tendo muito sucesso. Eu considero isso e acho que a Jossana também. Bom, antes de encerrar com mais e mais agradecimentos, a Jo fala um pouquinho conosco também, e depois nós damos por encerrado, continuamos na sala. Quem assistir essa entrevista não saberá do convite que nós vamos te fazer, mas depois saberá do resultado. Em algum momento saberá do resultado. Jo, a palavra é tua, e aí depois de falares sobre, tu já encerra para que nós faremos a gravação, tá bem? Tá bem. Não só agradecer, Olivia, sempre muito bom te ouvir. Cada vez a gente aprende um pouquinho mais as novidades ali das conexões. Eu não conhecia ainda, embora já tenha acessado o mapa algumas vezes, né, mexido. Eu fiquei pensando, né, o quanto às vezes a gente fica no nosso mundinho, na nossa bolha, naquele espaço territorial, até se tá, tinha os mestres que vieram da Alemanha, os operários vieram da Espanha, enfim, mas realmente pôr essas conexões, né, ver o que estava acontecendo, né, isso espacialmente, né, já dá outra dimensão. E claro, a gente está falando aqui extra continente, né? Mas acontecia aqui dentro também com as matrizes, né? Onde é que eles estavam? Os donos, os grandes chefes dessas fábricas estavam sempre viajando, né? E levavam dias, semanas viajando por onde eles passavam, disseminavam, né? E deixavam um pouquinho da sua fábrica. Acho que pensar isso também já ficou fervilhando na minha cabeça também. E te parabenizar pelo desafio de 2024 agora, né? O mais acessível ainda, que é muito legal, até se a gente pensar, né, desse passado, quanto de gente idosa, né? Fiquei pensando, gostaria de fazer essas visitas, mas como essas caminhadas, mas como, né, são cansativas, enfim, eu acredito que seja um percurso bem longo, que eu ainda não fiz, mas vou deixar para a agenda agora desse ano, um mês. E mais uma vez te agradecer, então. Continuamos a conversa, como a Francisca disse, mas agradecer quem nos assistiu, né? E o convite para acessar o teu mapa fica aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.